Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? A gente está começando aqui de novo mais um programa Opinião. Hoje a gente vai falar de meio ambiente, a política voltada para o meio ambiente ou as políticas voltadas, né? Afinal de contas, são várias que a demanda não é pequena. A secretária de Estado de Meio Ambiente, Maureen Nazareth, já está aqui a postos conosco. Não é? A gente vai estar ao longo do programa de hoje conversando, debatendo queimadas, desmatamento, licenciamento ambiental, enfim. E você é o nosso convidado a participar, inclusive se houver alguma pergunta. Afinal de contas, está aí na tela, apareceu, 99932-2529, telefone para você mandar sua mensagem via WhatsApp aqui para a secretária Maureen, que já está aqui, como eu disse, a postos conosco. Antes, porém, de começar aqui a conversa com a Maureen, eu começo uma conversa com Lorenberg Alves, aqui eu dou boa noite. Professor, uma honra tê-lo de novo aqui. A honra e o prazer é sempre meu amigo Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, quarta-feira, 15 de julho de 2020, secretária Maureen, bom, mas muito bom tê-la aqui, não é? Depois de algumas tentativas que não deram certo. Hoje, enfim, Eila, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos os telespectadores. A satisfação é minha. De fato, nós tentamos em alguns momentos, não foi possível, mas hoje vamos assim bater esse papo com muita satisfação, porque é importante o telespectador conhecer um pouco desse tema que é emblemático, às vezes muito técnico, e a sociedade tem dificuldade de compreender as nuances que envolvem o meio ambiente. E tem muita fake news, né, secretária, voltado ao meio ambiente. Porque assim, Mato Grosso, por ser um estado riquíssimo, né, com uma produção agrícola, entra ano, sai ano, bate recordes aí, e aí sempre é alvo aí de muita especulação, de muita fake news, a palavra certa, não é? O termo certo. E aí eu quero perguntar para a senhora já de início o que está funcionando e o que não está funcionando, já que o país, o planeta vivem tempos pandêmicos em função da coronavírus. Assim como todos os órgãos, todo o poder público, nós também tivemos o desafio de manter as atividades da Secretaria nesse período de quarentena e diante de todos os cenários, ora conseguindo atender a população presencialmente e na maior parte do tempo atendendo de forma virtual. Desde o dia 23 de março, a Secretaria iniciou o trabalho em home office, então hoje todas as nossas atividades estão em funcionamento, a Secretaria funciona plenamente, não tem nenhum setor que não esteja prestando serviço ao cidadão, nada. Tanto que eu vou lhe dar um número, nós analisamos desde o dia 23 de março, quando iniciou esse novo processo, até o dia de hoje, mais de 20 mil processos dentro da Secretaria, com o desafio de que boa parte deles são processos físicos, né? Dentro desses 20 mil, são processos de licenciamento, requerimentos diversos e mais 30 mil cadastros ambientais rurais desde o início do ano. Só no período de pandemia foram mais de 15 mil CARs analisados, numa média de 4.800 cadastros por mês. Nós não baixamos a produtividade, os servidores se empenharam nisso. Hoje a gente trabalha parte em home office, parte em revezamento dentro da Secretaria, mas estamos integrando. Dentro do site da Secretaria, o cidadão pode observar os canais, os diversos setores para atendimento virtual. O presencial, nesse momento, não acontece nem na sede, nem nas nossas 9 regionais. Porém, nós implementamos mecanismos de atender ao cidadão, tanto por videoconferência, quanto por e-mail e por telefone. Com isso, nós não paramos. A nossa média de atos autorizativos, as licenças ambientais, autorizações e cadastros e outorgas, tiveram uma média de 783 por mês nesse período de pandemia. Então, a gente continua atendendo o cidadão. E a fiscalização em todos os setores continua plena em todo o período. Pensa você aí que está em tempos pandêmicos que não tem fiscalização. Tem sim, e rígida, né? E aplicação de multas, sem dó. Nesse ano de 2020, desde o ano passado, nós implementamos uma série de mudanças na Secretaria voltadas ao combate fortemente do desmatamento ilegal e das queimadas e explorações ilegais.
com o objetivo de manter o estado de Mato Grosso como um estado que produz e que conserva e para que os nossos produtos não tenham embargos econômicos. Além de que as atividades ilegais, ela traz um prejuízo à sociedade, ao cidadão, à saúde pública. Então, nós implementamos um mecanismo diferenciado no ano passado, ele está em plena atividade e só no ano de 2020 nós já superamos todas as autuações do ano passado e do ano de 2018. Que em valores significam 590 milhões de reais aplicados em multas até sexta-feira da semana passada, no dia, porque nós fechamos esse nosso painel analítico todas as sextas-feiras, que nós temos reunião do Comitê Estratégico de Combate ao Desmatamento, Explorações e Queimadas Ilegais. Entendi. Esse Comitê Estratégico é presidido pelo nosso governador, é uma política pública de Estado. O governador, em qualquer fórum que esteja, ele defende a produção, mas combate veementemente a ilegalidade. Professor Lorenberg. Antes de mais nada, eu quero registrar aqui a nossa alegria, o nosso prazer e honra de tê-la aqui no nosso bate-papo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso amigo telespectador está ganhando muito com a presença da senhora, até porque meio ambiente não é algo municipal nem regional, é mundial. Todo mundo trabalha com o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, respeito ao meio ambiente. Portanto, é um tema que, a meu juízo, secretário, e me corrija se eu estiver errado, é um tema que deveria estar em debate, em discussão, em aprendizado a todo instante, a todo momento. Em razão disso, eu pergunto à senhora, faço duas perguntas. A primeira sobre esse valor de 590 milhões que a senhora acabou de nos dar. Esse 590 milhões em multa corresponde a este ano unicamente? Sim. E a outra questão, na verdade, agora vou aumentar mais uma, na verdade, os dados que eu tenho, e me corrija se esses dados estão corretos, os dados que eu tenho é que em ano de 2019, a Secretaria multou teve 34 milhões em multas. E uma terceira pergunta, a senhora confirma ou não esse valor, por favor? E uma terceira pergunta, qual é o índice percentual de recebimento dessas multas? Porque, se eu não estiver equivocado, em 5 anos prescreve. E aí o conjunto do contribuinte perde se não houver e não ocorrer cobranças devidas. Ou seja, não adianta aplicar a multa, né, se não receber. Eu agradeço pela pergunta. E ela é muito pertinente, porque historicamente, não só os órgãos estaduais, mas também os federais, não recebem as multas aplicadas, elas ficam ao longo de anos sendo julgadas e não dificilmente ainda viram processos judiciais, né? No ano passado, nós arrecadamos 39 milhões em multas administrativas. De um total de quantos aplicados? Eu não posso nem lhe dizer que esses 39 milhões são referentes ao que foi aplicado ano passado, que nós aplicamos mais de 300 milhões o ano passado em multa. Tá? Esses 39 milhões são arrecadações de autos de infração dos mais variados anos que estavam sendo julgados e cobrados administrativamente. Eu preciso dizer que nós recebemos a Secretaria no ano de 2019, em janeiro. A primeira providência que fizemos foi fazer um diagnóstico do passivo e o nosso passivo era de mais de 12 mil processos. Tá? Então, além de aplicar uma política pública para controlar e autuar, impedir que o desmatamento aumente, nós temos um plano de governo para julgamento e cobrança dessas infrações. Então, no ano de 2019, nós ampliamos o quantitativo de arrecadação com as políticas públicas de governo para isso. E no ano de 2020, não só multando, mas nós estamos fazendo uma força-tarefa para julgar este passivo de processos que nós temos, vamos dizer assim, somado todos os anos, e também para fazer um julgamento mais rápido dos processos atuais. Mas aí depende também do judiciário, né? Mas a cobrança estadual que o Lorenberg me perguntou é aquela: eu termino a multa, inscrevo em dívida ativa e executo. E hoje a política pública de negativação desses débitos, ela também auxilia na cobrança dos valores. Mas mais que isso, nós implementamos no ano passado, juntamente com o Ministério Público, o que a gente chama de núcleo de conciliação, que visa não só o recebimento da multa administrativa, mas também que ele assuma os compromissos de reparação de danos. E nós firmamos, em termos de ajustamento de conduta no ano passado, quase 15 milhões.
que a gente, na verdade, é uma modalidade diferente. Ela veio no governo federal, com a alteração do decreto federal de sanções administrativas, não conseguiu ser implementada ainda no âmbito federal, porque é mais difícil, e no estado de Mato Grosso nós já iniciamos isso desde o ano passado e tem funcionado. Resultou em 15 milhões. Exatamente, mais os 39 milhões que nós arrecadamos com a cobrança administrativa na secretaria. Os dados do que foi recebido a nível de execuções fiscais, isso eu não consigo lhe passar, mas recebimento dentro da secretaria, antes de se tornar uma dívida ativa do Estado, nós recebemos 39 milhões. Uma vez recebido, secretário, me perdoe eu interrompê-la. Imagina. Uma vez recebido, esse dinheiro é aplicado onde e qual é o benefício que o conjunto da sociedade tem nesse resultado das multas cobradas? As multas são recolhidas ao Fundo Estadual de Meio Ambiente e custeiam as ações da Secretaria. O fundo tem aplicação exclusiva nas políticas públicas ambientais. Então, as nossas ações de fiscalização, as ações de comando e controle nas unidades de conservação, as políticas públicas de educação ambiental da Secretaria, todas, e o próprio custeio da Secretaria vem do Fundo Estadual de Meio Ambiente. Então, ele é revertido integralmente para ações ambientais. Não na recuperação, me perdoe, só para complementar, porque a recuperação, as obrigações são acessórias pelo próprio infrator. Então, esse recurso arrecadado de multa, ele não cai na conta única ou para outras finalidades, não. Ele se retroalimenta ali, ele fica ali no próprio setor ali da... ele vai para o Fundo Estadual de Meio Ambiente, especificamente. Esses 590 milhões, eu estou intrigado com isso, porque, olha, é muita grana, e aí pensa assim, quem está assistindo, poxa, pelo menos os caras fizeram ali a sua infração, o pessoal foi multado e vai pagar por isso. E se vai pagar por isso, como o senhor está falando aí, nem sempre é o que está sendo aplicado, o que reverte de fato ali para o caixa, não é? Desses 590 milhões até agora, porque o ano continua, não é? Pelo que a senhora falou aí do passado, eu meio que fiz uma conta meio rápida aqui, cerca de 10% que virou em cash realmente, que entrou no caixa, né? Será que teríamos então a se basear, se tivéssemos hoje 590 milhões realmente, só isso, né? Teríamos aí 60 milhões, por exemplo, de multa arrecadada, de paga realmente? Ou não é, a conta não é essa? Como que é feita essa conta para transformar em recurso próprio no caixa do Estado? Na verdade, a conta não pode ser essa, né? Os 590 milhões, eles referem-se ao que foi aplicado em campo. Em algumas situações, precisa ser corrigida, porque às vezes parte é questionado, a gente tem um devido processo legal. Então, invariavelmente, algumas multas têm uma pequena redução, isso é comum de acontecer, né? A gente faz, muitas autuações são feitas por imagem de satélite, com os dados que nós temos, e a incorreção pode acontecer. Não é só a multa que faz com que o cidadão sinta o efeito pedagógico da apreensão, né? da repreensão. Além da multa, a gente tem o embargo da área e, a partir de 2020, o Estado de Mato Grosso tem apresentado o diferencial com todos os estados da Amazônia, que é desaparelhar os infratores, retirando das propriedades todos os equipamentos utilizados na prática da infração. Então, são mais de 220 equipamentos apreendidos este ano, para que a gente não tenha um outro desmate ilegal acontecendo, ou na mesma propriedade, ou em outra propriedade com aquele equipamento. E não haveria que ter uma espécie de cadastro negro, de lista negra, para aquele que pelo menos foi reincidente, se não no primeiro caso, foi reincidente em infração, ele ficar impedido de negociar com o Estado, ou de tocar a sua atividade de forma normal? Não existe uma Isso forma já existe. de restrição? Existe? Ela é colocada em prática? Ela é colocada em prática e se percebe claramente, inclusive dentro da Secretaria, quando existe um embargo, todo o auto de infração é publicado no site da transparência da Secretaria, toda instituição financeira, todas as grandes empresas consultam a lista de empreendimentos embargados e autuados para fazer grandes negociações. Então, hoje a gente tem, sim, um embargo econômico, além do embargo administrativo para aqueles que praticam infração administrativa. E muitas das regularizações, dos pagamentos de multa, dos taxes que nós fazemos, é em função disso,
porque eles precisam vir para a legalidade para voltar a se reinserir no mercado e assim conseguir comercializar os seus produtos. Senão eles ficam à margem desse comércio. Bremberg. Secretária, eu não sei o número, mas existia, não sei se ainda existe, tomara que exista, um corpo de advogados dentro da SEMA. Ainda existe esse corpo? Se existe, qual é o papel desse corpo no gerenciamento diário da própria secretaria? Nós temos dentro da secretaria um corpo de advogados que está em vários locais, mas especificamente falando das infrações, nós temos uma superintendência de processos administrativos de autos de infração. Por lá passam todos os autos de infração, eles são responsáveis pela emissão das decisões administrativas. Inclusive, durante o período de pandemia, eu preciso registrar que foram emitidas 1.300 decisões administrativas por esse corpo de advogados desta superintendência. Além disso, a gente tem advogados em outros setores da secretaria, por conta da necessidade como um todo. Mas eles são funcionários da própria secretaria, do próprio Estado, é isso? Sim, a carreira de analista de meio ambiente tem o perfil advogado. É o nome dado, é o nome técnico analista de meio ambiente. Analista de meio ambiente, mas nós temos vários perfis. Temos perfis técnicos para o licenciamento e tem o perfil advogado por conta do julgamento dos autos de infração. São quantos ao todo, analistas? São quantos ao todo que ali na Secretaria de Meio Ambiente? Nós temos 750 colaboradores ao todo. Não, mas que são analistas propriamente, os advogados propriamente são? Nós temos mais de 15 analistas cuidando desta parte de autos de infração e teremos uma força-tarefa agora para esses processos antigos que devemos incorporar um número de mais 20. Ô, secretária Maureen, está chegando, estamos em julho, não é? Metade de julho já. Já estamos aí com as queimadas, já estão dando os seus sinais, como acontece todo ano. Qual é o efetivo, já que a senhora falou que não parou, não é? Os trabalhos não pararam, qual é o efetivo que está em campo hoje, espalhado aí pelo estado de Mato Grosso? Bom, hoje nós temos equipes do Corpo de Bombeiros, da Superintendência de Fiscalização da Secretaria, da Polícia Judiciária Civil, do Batalhão Ambiental, em campo fazendo ações de fiscalização de desmatamento, combate e também fiscalização das queimadas ilegais, partindo de que a partir de 1º de julho, qualquer queimada no estado de Mato Grosso é ilegal. Nós temos uma equipe de 15 veículos, são mais de 60 bombeiros, voltados ao combate das queimadas e autuação das ilegais. E também temos mais 10 equipes para o combate ao desmatamento ilegal. Então, nós temos um efetivo em campo de mais de 100 pessoas atualmente fazendo o combate nessas 3 frentes. Ainda, somando-se a isso, nós temos a equipe do GLO, do Exército, que tem atuado do Médio Sul do estado, também no combate ao desmatamento e às queimadas ilegais. Então, ao todo, nós teremos mais de 300 pessoas em campo do efetivo estadual e federal nas ações de combate ao desmatamento. Mas a nossa equipe total, porque há um revezamento, só de Corpo de Bombeiros são mais de 1.000 colaboradores. Distribuídos em quantos polos no estado inteiro? É dividido por polo, né? Nós fizemos estrategicamente a divisão do estado em 10 regiões. Certo? Uhum. Porque é como a gente acaba estruturando as regionais de meio ambiente no estado de Mato Grosso. E dentro do nosso comitê estratégico, as equipes vão para estes locais distribuídas conforme o número de alertas que nós temos, tanto de queimadas quanto de desmatamento ilegal. Tá certo. Estamos conversando com Maureen Lazzaretti, secretária de Estado de Meio Ambiente. Antes de chamar o break comercial aqui, a senhora falou agora há pouco aí, quando falávamos dos cadastros e da demanda que está acumulada, não é? Para efeito de licenciamento aí, as pessoas que queiram procurar a secretaria tem, a senhora falou, um e-mail e tem um contato telefônico também. Quais são os endereços e números para que as pessoas possam fazer essa procura à secretaria? Eu sugiro que as pessoas entrem no site da secretaria. Todos os setores têm um contato direto. Dependendo da temática, tem o e-mail específico e o telefone do setor em que ele quer se comunicar, bem como das nossas 9 regionais. Então, a sugestão é que na página inicial da secretaria, o cidadão possa acessar
e identificar qual é o local que ele pretende falar. De todo modo, no 3613-7200 é o telefone geral da Secretaria, também podemos direcionar para qualquer setor que ele queira ou prestar as informações iniciais que eles possam. O site é sema.mt.gov.br. Ok, a gente vai para um breve intervalo comercial e o Opinião volta em seguida com Maureen Nazareth, secretária de Meio Ambiente aqui de Mato Grosso. É um instante só. São 7h53, está de volta aqui o Opinião. A gente está recebendo aqui nesse ambiente a secretária de Meio Ambiente, que é a Maureen Nazareth. Professor, vamos abrir aqui, eu vou pedir para que o senhor abra essa rodada. Não, antes do senhor abrir aqui, eu queria só fazer o seguinte, convidar você que está assistindo a conferir comigo, nesse momento, o que temos de mais importante, não é, de mais relevante no www.gazetadigital.com.br, os destaques, como por exemplo esse aí, ó, baixo isolamento, pandemia vai durar até novembro, porque, aspas, população escolheu. O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, estima que o convívio com a pandemia de Covid-19 deve durar até novembro em Mato Grosso. O estado é um dos que mais tem mortes e casos confirmados no Brasil. Figueiredo pontua que os governos não têm tomado medidas rígidas suficientes para conter o avanço da doença e que a população também não tem feito a sua parte para ajudar aí a combater a doença, especialmente esse pessoal que faz churrasquinho no fim de semana, não é? Olha, outro destaque também aí no Gazeta Digital. Veja aí as regras de transição previstas aí na reforma da Previdência aqui do estado de Mato Grosso. A etapa da reforma da Previdência Estadual, que altera as regras de aposentadoria, prevê regras de transição que abarcam todas as categorias de servidores públicos. Na prática, estas regras previstas, elas beneficiam os servidores que já ingressaram no serviço público antes da reforma. Os que ingressaram após a promulgação entram na Previdência automaticamente nas novas regras. Esse é outro destaque que também consta do www.gazetadigital.com.br, que tem também outras informações de economia, política, enfim, vale a pena conferir no GD. Ô Lorenberg, por favor, agora sim. Secretária, no dia 25 de maio, a ABEMA, a Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente, e provavelmente a senhora faz parte dessa associação, escreveu uma carta, publicou uma carta em razão daquela reunião ministerial do dia 22 de abril. Eu destaquei nesta carta, secretária, um trecho, eu gostaria de ler aqui, e eu gostaria da opinião da senhora a respeito desta carta e da importância desta carta. Entre aspas, a ABEMA, instituição que reúne representantes dos órgãos e entidades ambientais estaduais de todo o país, participantes ativos na construção e execução da Política Nacional do Meio Ambiente, lamenta a forma com que a agenda ambiental brasileira foi superficialmente tratada na reunião ministerial do dia 22 de abril, fecham aspas. Gostaria muito de ouvi-la a respeito desse trecho que eu destaquei. Bom, Lorenberg, os 27 estados fazem parte da ABEMA e todas as instituições de meio ambiente dos 27 estados. Então, nós temos 48 associados da ABEMA. De fato, a ABEMA representa o país todo no que diz respeito aos órgãos estaduais de meio ambiente. Eu tenho a honra de ser vice-presidente da ABEMA. Então, conheço profundamente a carta, ela reflete exatamente a opinião dos estados a respeito da temática. Nós temos um desafio muito grande, Paulo foi muito feliz na sua colocação inicial, de superar os estigmas de meio ambiente. As discussões de meio ambiente são muito difíceis porque elas são estigmatizadas. Ora por ideologia, por desconhecimento, por baixo conhecimento técnico de quem acaba discutindo políticas públicas.
Então, no momento em que nós temos tanta necessidade de avançar na agenda ambiental, é lamentável que ela tenha sido colocada realmente, como a frase diz, de forma tão superficial, como se discutir meio ambiente tivesse uma oportunidade ou um momento mais adequado. A gente não concorda e entende a dificuldade que é discutir meio ambiente devido exatamente à ausência, às vezes, de discussão qualitativa, porque ela acaba indo para um viés ideológico, porque se distorce o contexto de uma discussão qualitativa. Mas a ABEMA defende que a transparência dessa discussão e a continuidade dessas discussões de forma qualitativa é o único caminho para superar os desafios e opiniões diferentes sobre qualquer temática. Então, nós sempre participamos de discussões que são desafiadoras, como a Lei Geral de Licenciamento. A legislação brasileira é a mais avançada do mundo. Nós temos um instrumento que é um instrumento importantíssimo para a conservação dos recursos naturais. E conservação é usar com parcimônia para que esses recursos, que podem ser finitos, se mantenham, exatamente para que a gente possa manter um crescimento econômico. Esta parcimônia é necessária, o licenciamento é um mecanismo que permite que a gente encontre esse equilíbrio. Ele é um instrumento muito importante e precisa ser adequado. A nossa legislação de licenciamento é anterior à Constituição e de 1997. É muito arcaica. Nós não prestigiamos aquele que avança tecnologicamente. Quem tem um mecanismo de controle ambiental tecnologicamente mais avançado não tem nenhum benefício frente a quem mantém a operação do seu empreendimento padronizada. Nós tratamos de forma igual no procedimento aquele que é um empreendimento de pequeno porte, pequeno potencial poluidor, com quem tem um grande porte e um grande potencial poluidor. O rito é o mesmo na legislação federal. E os estados, quando procuram modernizar esse mecanismo, eles têm dificuldade por essa discussão ideológica e distorcida da realidade prática. Por isso, a ABEMA defende que nós precisamos, sim, avançar nas políticas públicas ambientais, mas não de forma superficial e não sem a transparência, sem um diálogo amplo com todos os membros da sociedade, concordem ou não. Houve nessa reunião ministerial aí, a fala que foi contestada, que está sendo alvo, inclusive, de representação pelo Ministério Público Federal. Na verdade, não é o Ministério Público Federal, são 12 procuradores do Ministério Público Federal que estão entrando com a ação pedindo afastamento do Ricardo Salles. Uma reunião fechada, privada, e que um ministro resolveu abrir, e aí tornou essa balbúrdia que virou aí, não é? Inclusive com essas representações que tem havido aí. Houve lá na questão da educação, agora está havendo aí com o Ricardo Salles. Eu pergunto para a senhora, Mato Grosso, por fazer parte dessa Amazônia, e aqui tem Cerrado, tem tudo, eu queria que a senhora explicasse se tem um monitoramento por parte do Estado das ONGs internacionais aqui no Estado, quantas existem, a gente sabe que há muitas espalhadas Brasil afora, tem esse controle e o que elas trazem de benefício para nós aqui, já que a gente observa que há muita especulação, há muitas críticas internacionais quanto à nossa Amazônia, quanto ao nosso meio ambiente. Eu queria que a senhora desenvolvesse um raciocínio sobre a ótica das ONGs aqui e isso que é vendido lá fora, como se aqui estivesse pegando fogo o tempo todo, os rios estivessem todo o tempo poluídos, enfim. Bom, assim como em qualquer segmento, nós temos aqueles que trabalham seriamente e aqueles que trabalham por interesses próprios ou interesses que não são aqueles mais moralmente adequados. Então, no estado de Mato Grosso, assim como em toda a Amazônia, nós temos um número que nem consigo lhe dizer de instituições que se enquadram como ONGs. Algumas que fazem parcerias sérias com os estados e muitas que sobrevivem de apontar ilicitudes para conseguir obtenção de recurso e assim continuar fazendo um desserviço para a sociedade brasileira. Inclusive, nós fizemos um trabalho no ano passado
através do Instituto PCI, que é Produzir, Conservar e Incluir, uma política pública do Estado de Mato Grosso, para falar sobre exploração florestal, o setor de base florestal. Nós, nesse trabalho realizado pela PCI, nós identificamos que o Estado de Mato Grosso tem o melhor sistema de controle de transporte e comércio de produto florestal do país e, inclusive, de muitas certificadoras internacionais que a União Europeia utiliza para compra de outros países, como Congo, Malásia. Porém, a imagem do Brasil é tão ruim internacionalmente, por conta exatamente dessas matérias que muitas vezes são distorcidas, especulativas, ou o dado é interpretado de forma equivocada, ou então ele é colocado de uma forma pejorativa, tirando tudo aquilo que a gente tem de positivo. O Brasil é realmente um país que, como o governo federal próprio diz, que é o que menos desmata em todo o planeta? Na verdade, o que nós temos Eu falo porque Mato Grosso é um dos maiores estados, não é? Que tem tudo aqui nesse estado aqui. Quando a gente olha o que nós produzimos versus o que nós desmatamos, de fato é um dos países mais produtivos do mundo. Qual é a nossa realidade? Nós produzimos e ainda conservamos e protegemos a vegetação. Esta é a realidade. Tá, eu só queria que a senhora completasse a informação ali, que a senhora falou que tem alguns, em termos de ONGs, né, sérias. Tem como quantificar isso? Eu queria só para tirar meio que separar o jogo, para ter uma dimensão dessas ONGs aqui. São um número mais ou menos aproximado das sérias ou um número aproximado dessas que não são sérias, que querem só tirar proveito? Olha, que tem relações positivas com o Estado, que fazem parceria, nós temos pelo menos 5 instituições que estão sempre trabalhando em prol de auxiliar os órgãos públicos na execução das políticas públicas, certo? Mas nós temos uma infinidade de outras instituições ou que não colaboram ou que, de certa forma, estão apenas para apontar problemas sem trazer uma contribuição para a sociedade. Porque apontar problemas nós vamos ter em qualquer país vai haver problema, inclusive nos de primeiro mundo, certo? Mas eu posso lhe dizer com segurança que fazem parte não só das relações do Estado de Mato Grosso, mas também dos 9 estados da Amazônia, porque nós temos um consórcio, nós temos 5 instituições que são bastante colaborativas, né, que fazem parte, que inclusive têm ligações com instituições internacionais que têm o objetivo de fortalecer os estados e a produção na Amazônia. Professor. Secretária, eu vou fazer 2 perguntas, porque eu gostaria muito que a senhora aprofundasse essas 2 últimas respostas da senhora. A primeira pergunta, e aí me corrija, porque eu sou leigo, eu não sou agropecuarista, eu não entendo nada do campo, embora tenha frequentado escola de técnico agrícola, embora eu tenha feito isso, mas eu não entendo nada. Nós precisamos de mais áreas para produzir o que nós produzimos ou não? A tecnologia não é suficiente para que a área que nós temos destinada à plantação produza o que nós produzimos e até mais. Essa é a primeira pergunta. A segunda questão, a senhora falava agora há pouco, de que existe um número grande de ONGs que só aponta erros e defeitos. A minha pergunta é bem simples. O apontar defeitos também não tem um lado positivo? Quando eu aponto defeitos, talvez, e o meu talvez é muito grande mesmo, o gestor público, a pessoa que está à frente possa não estar enxergando. Imagine, eu não sei se a senhora gosta de futebol, imagine os jogadores todos distribuídos num campo. O goleiro é o que tem um privilégio mais do que qualquer um outro jogador, porque ele está exatamente numa situação em que vê toda a jogada. E aí eu volto para a questão do gestor público. Muitas vezes o gestor público passa por cima de muitos problemas e não percebe que errou. Aí eu volto à pergunta que eu acabei de fazer para a senhora. O apontar defeitos não tem o lado positivo? Eu vou responder essa pergunta primeiro, antes de responder a que você me dirigiu primeiro. Tá ótimo. Quando isso acontece, nós entendemos como crítica positiva. E todas as instituições, quando eu digo que elas são parceiras, elas não estão lá para passar a mão à cabeça do Estado ou porque está tudo bem. Elas estão exatamente para apoiar na melhoria das condições.
quando eu me refiro que algumas instituições fazem um desserviço, é porque elas partem de um dado verdadeiro e distorcem essa informação. Vou lhe dar um exemplo na questão da Piracema. É muito difícil explicar para a população, tecnicamente, como se chega a uma data de um período defeso de Piracema. Porque por trás disso tem 16 anos de estudos de duas instituições. Então, dentro de uma discussão qualitativa, o Estado de Mato Grosso, através do Conselho de Pesca, estabeleceu o período defeso, que é um período diferente do restante do país, porque nós temos 16 anos de dados da Universidade Federal e da Universidade Estadual do Estado. Quando eu digo desserviço, é porque eu pego esse dado, coloco na mídia, eu faço apontamentos como se o Estado de Mato Grosso estivesse beneficiando tal segmento ou outro segmento. E é isso que eu chamo de desserviço. E nós temos, assim, vários casos, tanto no que diz respeito ao controle de produtos florestais, quanto ao desmatamento, quanto à produção de soja, quanto quem queima, quanto à questão da relação indígena, né, do Estado com a relação indígena. É isso que é nesse sentido que eu me referi com um desserviço. Porque é muito difícil lidar com o meio ambiente, professor, porque os dados são técnicos e às vezes o desconhecimento ou divulgar uma informação de forma distorcida é um desserviço, porque é muito mais fácil eu acreditar num fake news do que eu ir acreditar num dado científico, numa explicação que às vezes é longa para se fazer. A mesma coisa aconteceu com a queimada do ano passado. Eu comentava no início aqui, antes do programa, que o ano de 2017 teve os mesmos números do ano de 2019. Mas nós tivemos tanta divulgação maciça, né? Uma coisa como se o Estado não estivesse fazendo nada, como se fosse uma negligência, e não é. Cientificamente, existem razões que explicam. E existe o comportamento da população que precisa ser melhorado. É nesse sentido. Quanto à primeira pergunta, da nossa produção, a Embrapa fez um trabalho extraordinário nos últimos 30 anos para que a gente chegasse à produção que nós temos hoje. Nós temos, sim, condições de produzir mais na área que nós temos hoje já aberta. A questão da resposta à sua pergunta vai depender da demanda que o mundo tiver por segurança alimentar e por produção de comida, certo? Certo. E aí nós temos uma outra situação que complementa a sua pergunta. No país, nós temos uma legislação que me obriga a tornar minha propriedade rural uma propriedade que cumpra a função social. Entre cumprir a função social é produzir, certo? Então, se eu tenho um imóvel na Amazônia e eu não produzir nos 20% que a legislação me permite, eu não cumpro a função social. Mas a legislação me obriga a cuidar do 100% da área, porque se alguém invadir, se alguém furtar madeira, ou se alguém desmatar, ou se o fogo entrar, a responsabilidade é minha. Então, eu lhe digo, nós temos que pensar, eu vou autorizar novos desmates para produzir no que a legislação me permite, ou eu não vou mais autorizar e alguém vai cuidar dessas áreas, e aí a gente tem que discutir o pagamento por serviços ambientais, porque o mundo produz sem ter reserva legal de 80%. Tá certo. Compete com o Brasil. Secretária, a gente só vai dar mais um break comercial aqui, né? Mais uma pausa, e a gente volta após o intervalo com mais Maureen Lazzaretti, secretária de Estado de Meio Ambiente, conosco no Opinião nesta noite. 8h13, tenho aqui ao meu lado esquerdo a Maureen Lazzaretti, secretária de Meio Ambiente aqui do Estado de Mato Grosso. Secretária, e a Piracema, você falou da Piracema aí, citou a Piracema, eu lembrei que a Piracema está chegando aí aqui no Estado, acho que em outubro, né? Só que ela diferencia-se, né, da Piracema que é praticada em outras localidades do país. Por que essa diferença e o que a Secretaria está planejando em termos de novidades para a Piracema, para esse período deste ano? Bom, nós já temos há 4 anos um período diferente do restante do país. Então, em Mato Grosso, a Piracema começa em 1º de outubro e termina dia 31 de janeiro do ano seguinte. No restante do país, ela começa em novembro e termina final de fevereiro. Então, para Mato Grosso, quem pratica pesca precisa ter o cuidado de, em todos os rios estaduais, cumprir o período de 1º de outubro a 31 de janeiro, e nos rios de divisa entre estados, cumprir até 28 de fevereiro, por conta da legislação federal.
Esta é a nossa regra. Em todo ano é proibido pescar dentro de unidades de conservação de proteção integral. Então, independente do período defeso, é proibido pescar em diversos locais, entre eles as unidades de conservação de proteção integral, tanto estadual como federal. Nós temos, durante todo o período de Piracema, uma fiscalização ampliada por ser um período proibitivo. E eu queria esclarecer uma dúvida dos cidadãos, que é sempre muito comum, perguntando por que a diferença deste período no estado de Mato Grosso com outros. Nós temos dados, a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso e a Universidade Estadual fazem um estudo do comportamento da reprodução dos peixes há 16 anos. E nesses estudos está constatado que o período forte de reprodução no estado é de outubro a dezembro. Ele vai reduzindo em janeiro e em fevereiro, apesar de ocorrer a pesca de peixes ainda com ovas, a reprodução não acontece porque os machos já não estão mais nesse período reprodutivo. Então são 16 anos de pesquisa que levam o estado de Mato Grosso a demonstrar que o período mais adequado é novembro ao final de janeiro, nas bacias do estado de Mato Grosso. Então, Piracema, nesse ano, vai de 1º de outubro a 31 de janeiro de 2021. 31 de janeiro, mas Isso. em divisa vai até 28. Exatamente. Nos rios de divisa, vamos citar, por exemplo, o rio Araguaia, que é um rio que divide com Goiás, Tocantins Mato e com Grosso. Goiás, exatamente. O período vai até 28 de fevereiro. Bom, Loenberg, eu queria só fazer, aquele fundo da Amazônia veio para Mato Grosso quanto, se é que veio o recurso aqui para o estado, especialmente para essa época de pandemia? Bom, o Fundo Amazônia, desde o ano passado, ele está suspenso as suas operações. Mas nós tivemos, enquanto ele esteve funcionando, diversos projetos estruturantes para o estado que foram com recursos do Fundo Amazônia. Vou lhe dar um quanto, exemplo. Por exemplo? Não vou saber lhe dar em cifras, mas vou te dar alguns exemplos. Toda a estrutura que nós temos de equipamento do Corpo de Bombeiros, de aeronave, caminhões, para o combate às grandes compras, vamos dizer, de equipamentos grandes, veículos, foram adquiridos com recursos do Fundo Amazônia. Né? Nós temos, dentro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o desenvolvimento do Sistema Digital de Licenciamento Ambiental, inclusive uma novidade para o cidadão. Nós devemos, nos próximos 30 dias, lançar o Sistema Digital para concessão de outorga de uso da água e, na sequência, o de licenciamento de empreendimentos e depois o licenciamento florestal, financiado pelo Fundo Amazônia. Assim como a construção de unidades regionais da Secretaria e de sedes para as prefeituras municipais, para as secretarias de meio ambiente dos municípios, para que eles possam iniciar a sua competência de licenciar o impacto local. Então, nós já tivemos projetos muito estruturantes com o Fundo Amazônia, compras de equipamentos, ao longo dos últimos anos, enquanto ele operou. Nós temos um projeto já aprovado no Fundo Amazônia que, assim que ele retornar o seu funcionamento, ele deve dar sequência de 35 milhões, que também é voltado para o combate das queimadas. Então, é um projeto de Mato Grosso, do Corpo de Bombeiros, que assim que for retomado o Fundo Amazônia, que segundo o presidente do Conselho Nacional de Meio Ambiente, as negociações estão avançadas, esse projeto poderia ser atendido e beneficiar o estado de Mato Grosso. Mas nós recebemos, com a decisão do Fundo Petrobras, que aí não é do Fundo Amazônia, um recurso de 79 milhões, que veio em decorrência da Operação Lava Jato para o estado de Mato Grosso, que uma parte dele foi utilizado na pandemia, com autorização do Supremo Tribunal Federal, e outra parte está custeando as nossas operações de combate ao desmatamento e às queimadas ilegais. Professor. Secretária, aproveitando o seu conhecimento, a sua experiência, porque antes de ser secretária, a senhora era secretária adjunta. Quer dizer, tem uma experiência muito boa, muito significativa dentro da própria secretaria e do conhecimento. Aproveitando disso, eu gostaria muito de pedir para a senhora um minuto ou 1 minuto e meio para ler um trecho de um artigo científico publicado por 2 grandes pesquisadores, a Andréia Aguiar e o Carlos Saito, que publicou um artigo científico com o título muito sugestivo, se não instigador: o perfil dos desmatamentos em Mato Grosso. E eu peguei deste artigo científico
um trecho que eu gostaria de ler para a senhora fazer um comentário a respeito. Entre aspas, o sistema de licenciamento ambiental de propriedades rurais cumpriu o papel de regularizar o desmatamento de modo a beneficiar o produtor em diversos aspectos e, assim, criou uma falsa impressão de que o SLAPRE é um eficiente sistema de controle de desmatamento, uma vez que o estudo constatou que o licenciamento não altera a lógica que faz o proprietário desmatar, sugerindo que a existência de estímulos de mercado pode fazer o desmatamento continuar. É importante adotar uma postura crítica no que se refere a potencialidades do uso do sistema de licenciamento de propriedades rurais para controle e redução do desmatamento. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvi-la a respeito disso aqui. Vou lhe fazer uma pergunta. Quando o senhor leu, só quero confirmar se a menção desse artigo, que eu não sei a data, fala de SLAPR. É Exatamente, isso? é isso mesmo. E para ajudar no seu comentário, esse é um artigo científico que foi publicado no ano de 2013. É porque esse é um sistema muito antigo, que hoje não é mais utilizado, não, de forma alguma. Eu vou tentar lhe explicar, até porque já faz realmente algum tempo que eu trabalho com o meio ambiente. O meu primeiro contato com o meio ambiente não era nem secretaria, era Fundação Estadual de Meio Ambiente. Ainda era fundação quando o SLAPR ainda funcionava. O estado de Mato Grosso foi o primeiro estado do país a fazer monitoramento por satélite. Tá? Então, a nossa LAU, ela era o único instrumento brasileiro que enxergava o imóvel rural e fazia licenciamento deste imóvel. Nenhum local do país fazia essa análise do imóvel rural, certo? E naquela época, era muito difícil se ter uma LAU, era o início de um processo. Então, a crítica que se faz era porque o licenciamento, uma propriedade rural que hoje tem CAR, tinha uma licença para funcionar e dentro deste processo de licenciamento existiam as autorizações de desmate, autorizações para manejo florestal, era tudo dentro de um único processo de licenciamento e quando esse sistema foi criado, o objetivo dele era de fato controlar o desmatamento, que nos anos 2002 até 2005 foi o maior do país, foi quando o Estado realmente colocou abaixo. Se nós olharmos de 2004 até 2019, nós reduzimos 86% do desmatamento daquela época. Certo? Então, ele foi criado como um mecanismo de controle, para que se pudesse enxergar quem estava desmatando e depois trazer essas pessoas para a legalidade. O desmatamento lícito ou ilícito é o que nos preocupa. O desmatamento lícito é algo que a legislação permite. E algumas pessoas colocam como se a gente não pudesse ter desmatamento. Então, eu não posso ter pessoas morando. O desmatamento ilegal é o que nós temos que combater. O desmatamento lícito, ele precisa. E há quem defenda o desmatamento zero. Então, aí nós precisamos entender que eu não vou produzir no Estado e não posso ter propriedades privadas. Não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos. Então, o que eu quero dizer é assim, o licenciamento, ele não é um mecanismo para controlar o desmatamento. Ele é um mecanismo de regularizar e autorizar o desmatamento. De fato, isso se consolidou depois. O combate ao desmatamento, ele tem duas frentes. Primeiro, a fiscalização, que tem que ser forte e tem que ser eficiente, tem que chegar ao final, como o professor falou, que é com a multa. E a política pública para ele produzir e conseguir sobreviver de forma correta dentro do imóvel. É isso. Olha, eu estou correndo para o final aqui e eu queria que a senhora respondesse de forma mais breve. Não que a senhora esteja delongando, mas é porque eu tenho muito tempo para abordar aqui em 5 minutos. O Estado de Mato Grosso usa que plataforma para monitorar a questão dos incêndios, das queimadas, né, aqui? Qual que é mais eficiente, não é? Ou usa, a gente conhece duas, né, as mais famosas. Quais são as que o Estado
está utilizando? O Estado de Mato Grosso, ele utiliza, primeiro, a plataforma do INPE como alertas, porque é a oficial, então, o Instituto Nacional de Pesquisa, mas nós temos, para apoio das nossas operações, a Planet, porque ela tem uma mais minuciosa, parece, né? Ela tem uma periodicidade menor de 24 horas, então a gente recebe todos os dias esses alertas e tem uma resolução de 3 metros. Além disso, esta plataforma tem um serviço que já apresenta o perímetro desta área desmatada ou explorada ilegalmente e no caso do monitoramento das queimadas ilegais, ela permite que a gente veja o caminho do fogo, onde ele iniciou, até o vento, para identificar se foi uma queimada proposital ou se ela foi acidental. Então, esse mecanismo, para nós, auxilia na sequência da responsabilização. Mas o Estado se vale das duas, tanto do INPE quanto esta plataforma Planet, que foi adquirida desde o ano passado e tem como instrumentalizar o processo de responsabilização. Eu conheci, inclusive, eu fui ali no Bombeiros, né, numa sala que fica ali na Secretaria de Estado de Segurança Pública, conheci lá um sistema, não é, de monitoramento, eu não sei se é INPE ou se é a Planet, mas é muito próximo, eles têm uma capacidade de precisão muito... E eu gostaria que a senhora dissesse, secretária Maureen, quem souber, já que estamos já no período de proibição, né, de alguma situação dessa, não é, de alguém que esteja praticando a queimada ilegal, como faz para denunciar? Bom, o aplicativo do MT Cidadão, qualquer denúncia pode ser feita diretamente no aplicativo do MT Cidadão, que ela será direcionada para a nossa equipe, ou também no 0800 65 38 38, que nós redirecionaremos para a equipe que estiver mais próxima do local onde a denúncia foi feita. Vamos alguma coisa aí, professor, que a gente precisa, em pequeno espaço de tempo, terminar aqui com a digníssima Maureen Lazzaretti, para explorar bastante. Ela tem muita informação para falar com ela aqui, né? Secretária, há uma dificuldade muito grande de um número grande de pessoas, para ser bem redundante, mas para deixar mais clara a pergunta, um número grande de pessoas que cobram do poder, cobra do governo A, do governo B, que dê resposta com mais rapidez sobre uma situação de calamidade dentro na natureza, contra a natureza. E esta resposta não vem com rapidez. Por outro lado, há um número muito grande de pessoas que nada entendem e acha que uma pequena ação, seja de governo A, B, C, eu não quero me referir a nenhum governo, a governo A, B ou C, foi magnífica, foi maravilhosa. O que falta para a SEMA, o que falta para o Ministério do Meio Ambiente e as secretarias do Meio Ambiente, uma comunicação maior para o conjunto da sociedade. O que falta? Na verdade, assim, a falta que a gente possa dar qualidade dessa informação e atender no menor espaço de tempo. Nós recebemos diversas denúncias e vou lhe dizer que muitas delas são denúncias vazias, talvez até para desviar de outro local. É preciso que a gente tenha um comprometimento tanto de quem denuncia quanto do órgão. É muito complicado, nós temos um estado de 903 mil quilômetros quadrados e um país continental. Estarmos em todo lugar ao mesmo tempo. Foi por isso, inclusive, que nós contratamos a Planet para ir no local onde o ilícito está acontecendo. Dizer que nós vamos ter estrutura para estar imediatamente em qualquer local a todo tempo é absolutamente impossível. O que nós estamos fazendo para melhorar isso, eu acho que essa é uma estratégia que poderia ser divulgada e ampliada a nível federal, é envolver o cidadão para que ele nos dê uma informação mais qualitativa e todas as estruturas municipais. Onde tiver gente, ela poder colaborar. Maureen Lazzaretti, muito obrigado por ter vindo aqui. O Opinião agradece, a explanação foi ótima e fica aí o alerta, portanto, sabendo de algum foco de queimada, denuncie pelo aplicativo que a senhora falou ali. Aplicativo MT Cidadão ou 0800 65 38 38. Olha, está nas suas mãos também aí, não vai consentir, porque o nosso ambiente agradece se você fizer a sua parte. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Obrigado, professor, obrigado, Paulo. A gente vai chamar, assim, mais algumas vezes aí para a senhora vir falar mais, que é um tema que está latente a todo tempo, mas Mato Grosso, né, com toda essa dimensão. Sem dúvida. 3 biomas. 3 biomas, Cerrado, Amazônia e Pantanal. Obrigado, amigo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, secretária.
Vai voltar sim, Piracema está aí para a gente discutir, para a gente conversar. Piracema Um grande abraço tá aí. A gente vai ao falar nosso muito sobre telespectador. isso. Obrigado então, meu caro professor Lorenberg, obrigado Maureen Lazarete, lá tem Mauro e Maureen no governo, né? Tem 2 Mauros e uma Maureen. Amanhã a gente volta aqui e temos uma entrevista amanhã com o vereador por Cuiabá, Sargento Joelson. Ele é o relator daquela situação do paletó, CPI do paletó. Vai passar agora pelo crivo do plenário. A gente vai esmiuçar esse assunto com o Sargento Joelson amanhã, aqui às 7h30 da noite, no programa Opinião. A gente espera você. Fica bem, fica com Deus também.